Olá, 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 pessoal, bom dia a todos, bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de todos os domingos. Aproveitando lá, pega o seu cafezinho, traz seu cafezinho para cá. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos entrando, muito bom dia a todos. Aproveitando lá, traz seu cafezinho para cá. Vamos lá, cafezinho. Hoje vai ser um tema muito legal. Vai ser o novo vendedor, é nosso tema de hoje. Então, me ajuda a compartilhar essa live, pega esse aviãozinho aqui, ó, compartilha com o dono de uma loja, ou um gerente, ou um vendedor também de lojas de materiais de construção de acabamentos. Traz ele aqui para essa nossa live. Vamos esperar uns minutinhos. Como é que tá o domingo de vocês? Espero que todos estejam muito bem. Domingo aqui de sol. Hoje eu tô falando da cidade de Tubarão, Santa Catarina. Fica 140 quilômetros de Floripa, quem conhece Florianópolis. Então vamos lá, vamos me ajudar a compartilhar essa live. Vamos falar sobre as 11 características do novo vendedor que surgiu com a pandemia para cá. A pandemia, para quem se lembra, ela iniciou ali, chegou mesmo ao Brasil em março, né? Março de 2022. E de lá para cá, nasceu o novo vendedor, assim como nasceu também o novo gerente de vendas, que é o que eu vou falar no outro encontro nosso. Então, hoje nós vamos falar sobre o novo vendedor. Então me ajuda aí a compartilhar, pessoal, essa nossa live. Manda esse aviãozinho para um dono, né, de loja de materiais de construção, um gerente que você conhece. Então vamos lá. Me ajuda a compartilhar aí essa live, que nós já vamos falar sobre as 11 características do novo vendedor. Só lembrando, pessoal, a nossa comunidade aqui, Lojistas Livres, nós temos alguns rituais, né? O que são esses rituais? São hábitos muito saudáveis que todos os nossos lojistas livres que entram na nossa comunidade, eles começam a tentar trocar hábitos ruins por hábitos bons. Então, quais são esses nossos rituais? Nós temos aqui 3 pilares principais: corpo, alma e mente. Falando em mente, a nossa mente, nós precisamos fazer academia para a nossa mente. Como assim, mano? A academia para te criar músculo, bíceps, né? Tu vai lá, levanta peso. Uau! Qual é a academia do nosso cérebro? Leitura. Então, nós orientamos todos os nossos lojistas livres a ler. Só para vocês terem uma ideia, eu estou lendo meu nono livro agora em 4 meses, 3 meses e meio praticamente. Então você, como é que está a sua mente? Você tem procurado expandir um pouco a sua mente, entender de novos assuntos, né? Então, mente. Primeiro pilar, mente. A sua mente precisa estar bem equilibrada. Depois, quando eu falo do corpo, nós somos o templo do Espírito Santo, no nosso corpo. Você tem feito alguma academia, alguma atividade física, algo desse tipo, né? Uma caminhada, uma pedalada, nadar um pouquinho, porque o corpo ele vai produzir, quando produz alguma atividade física, ele vai produzir ocitocina. Ocitocina é o hormônio do prazer, entende? Então, corpo e alma. Nós acreditamos em Deus, em Jesus Cristo. Em quem você acredita, entende? E o nosso Jesus, ele veio há 2000 anos atrás e ele falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E você vive essa vida em abundância? Eu tenho percebido que muitas pessoas não vivem essa vida em abundância e existe um porquê, entende? Então, corpo, alma e mente. Deixa eu ver aqui, olha só. A Erlene, né? Que livro você sugere para líderes? Erlene, eu poderia te dar vários livros muito bacana, tá? Deixa eu pegar um outro aqui também, ó. Ó, vou te sugerir 2 livros, tá?
O primeiro livro, Irlene, você pode dar para os seus líderes mesmo, para os seus líderes. É um livro muito simples, tá? Ele tem apenas 130 páginas e, Irlene, vai fazer toda a diferença, tá? Olha só, é esse livro aqui, ó. Eu, Líder Eficaz, do Paulo Vieira. É um livrinho fino, tá? Eu acho assim, ó, todo líder de loja de material de construção de acabamentos precisa ler esse livro aqui, ó. Aqui, ó. Pode printar aqui, Irlene, tá? Eu, Líder Eficaz, ó. É do Paulo Vieira, certo? Meu mentor. Simples, muito bacana. Com esse livro aqui, Irlene, você pode fazer alguma dinâmica, tá? Isso, Eu, Líder Eficaz, tá? Manual Prático de Liderança Pessoal e Profissional. É do Paulo Vieira, tá bom, Irlene? Esse livro é fantástico. É um livro, né? 100 paginazinhas, 130 páginas. E depois você pode pedir para os seus líderes, né? Vou até te sugerir. Ó, pessoal, vocês vão ler esse livro aqui agora. Assim, ó, dá uma semana para eles lerem um capítulo. Depois eles leem esse capítulo, eles vêm com você e digam, ó, que fichas caem aí nesse primeiro capítulo que vocês assistiram. Bacana, faz um roleplay com eles, com teus líderes, entendeu, Irlene? Depois, ó, agora a leitura dessa semana é o capítulo 2. Vocês têm uma semana para ler, na próxima segunda, entende? Ô, Irlene, e tem um outro livro também, do John Maxwell. Ó, esse aqui já é um livro mais, tá? Ele fala muito sobre... Esse John Maxwell, ele é um pastor, ele é um líder, ele é um grande pastor americano. Olha aqui, ó. O Líder 360 Graus, certo? Então, até oriento, Irlene, você, ó, esse livro aqui, ó, John Maxwell, tá? Já é um livro mais robusto, né? Onde ele tem aqui, quer ver, Irlene? Ele tem aqui 324 páginas, 326 páginas, tá? Esse livro aqui, Irlene, mais de 12 milhões de livros vendidos, tá? Como desenvolver o seu poder de influência a partir de qualquer ponto de estrutura corporativa. Esse aqui, Irlene, é mais pro CEO, pro dono da loja, tá? Esse aqui, ó, esse aqui é pro nosso pessoal do tático e do estratégico. Esse aqui eu oriento, Irlene, é para você, Irlene. Ele fala muito sobre os princípios bíblicos, tá? Excelente livro aqui. Muito bacana, pessoal, por vocês estarem presentes aqui. Pessoal, sem mais delongas, né? Eu percebi o seguinte. Em 2020, em março de 2020, se vocês lembrarem, entramos na pandemia, né? E aí ficou ali a pandemia, o ano todo, aquela loucura, muitas pessoas se abalaram, fecharam muitas empresas de outros setores, mas se vocês lembrarem, o setor do Metcom explodiu. Ninguém vendeu tanto quanto foi vendido na pandemia, tá? E aí de lá para cá, de acordo com toda a minha experiência, após a pandemia, nasceu o novo gerente de vendas, tá? O novo gerente de vendas, que eu vou falar para vocês, o novo gerente, quais as características na nossa próxima live do próximo domingo. Hoje, assim como nasceu um novo gerente, nasceu um novo vendedor da pandemia para cá. Todo mundo concorda que a jornada de compras do cliente mudou muito, vocês concordam? Né? Então, a comunicação mudou, certo? A forma de nós abordarmos o cliente mudou, a forma como o cliente está comprando mudou. A pandemia foi uma transformação digital enorme. Muitas pessoas conseguiram se adaptar, algumas pessoas mais ou menos, né? E até hoje existem pessoas que ainda não se adaptaram da maneira correta. Como assim, Mano Posa? Mas eu aqui me adaptei, você se adaptou. Então, simples assim, pega lá, vai lá no seu time de vendas na segunda-feira, pega um vendedor, diz assim, vendedor, deixa eu ver aqui as tuas mensagens de WhatsApp. Vocês vão se apavorar. Vocês vão se apavorar como é que está essa comunicação. Então, pessoal, olha só, você que tem um time de vendas, a primeira característica do novo vendedor é a comunicação digital. Com o avanço da tecnologia, a gente sabe, a comunicação ela se tornou o quê? Ela se tornou uma parte fundamental do trabalho de um vendedor.
É fundamental. Por isso é importante que esse vendedor tenha habilidades, né, sólidas no quê? Em comunicação digital. Ele precisa ter alguns conhecimentos de ferramentas digitais, habilidades de redação e capacidade de se comunicar de forma cada vez clara e efetiva. O que eu tenho visto de vendedores mandar uma mensagem no WhatsApp, e-mail, com a escrita errada, sem obedecer ponto final, letra maiúscula, espaço. Poxa, isso é importante que ele esteja sempre atualizado, né, com essas tendências, com essa comunicação digital. E falando em comunicação digital, vamos estender um pouquinho a mais. O vendedor que é o vendedor, poxa, ele pode estar postando algo na sua bio, nos seus stories, na bio lá do WhatsApp, entende? Ele pode estar ajudando a loja nesse sentido. Comunicação digital, ele precisa entender de algumas ferramentas digitais. Como é que está o seu vendedor? Ele tem essa habilidade digital? Como é que você enxerga ele? Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para esse seu vendedor, qual nota você daria? A gente sabe que temos também o e-mail marketing também, que é uma ferramenta poderosa, mas não é o e-mail marketing antigo. É o novo e-mail marketing que se transformou no cold e-mail. Cold e-mail. Certo? Existe a maneira correta de tu alcançar novos clientes através da prospecção ativa de cold e-mails, construtoras, canais de suprimentos, entende? Então, essa comunicação digital ela vai permitir que vocês monitorem, os vendedores monitorem, analisem as interações com os clientes e forneçam feedback importante. Você quer ver uma outra dica? O vendedor está ali, olha só que oportunidade, pessoal. O vendedor está ali no Instagram da loja, ou se tem acesso ao Instagram da loja, né? Aí entrou um novo seguidor no seu Instagram. Nossa, se entrou um novo seguidor, você não deu as boas-vindas para ele. Você não disse um bom dia para ele. Olha quanto dinheiro pode estar deixando na mesa. Entrou um novo vendedor, vai lá e pergunta: olá, bom dia, Erlane. Eu sou o Mano Posa, consultor comercial aqui na Mano Acabamentos. Que prazer enorme ter você aqui no nosso perfil. Seja muito bem-vindo. Aí, manda essa mensagem e pode mandar uma outra mensagem lá no Social Seller, lá no seu Instagram. Erlane, fala pra mim, você trabalha com o quê? E deixa ali, pessoal. Essa pessoa, na hora certa, ela vai responder você. Ai, que legal. Ah, não, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou servidor público, eu sou pedreiro, eu sou carpinteiro. Ele falou a profissão, já emenda uma outra pergunta para ele. Nossa, que bacana. Nossa, que bacana que você é carpinteiro. Você já conhecia a nossa loja? E começa uma comunicação ali. Olha só, pessoal. Então, comunicação digital. Comunicação digital. Segunda característica, conhecimento especializado do público-alvo. Mano, conhecimento especializado do público-alvo. Ter conhecimento sobre os produtos, serviços que se vende para o seu público-alvo. Qual é a sua curva ABC? O seu vendedor sabe o que é uma curva ABC de produtos? Por quê? Quando ele conhece, o que vai acontecer? Você vai conseguir fornecer informações precisas e relevantes sobre o que estão vendendo. E além disso, quando você conhece esse público-alvo, você sabe qual é a dor dele. Lembra? Para mim atender, eu preciso entender para atender. Eu preciso entender para atender. Mano, minha loja entra cliente A, B e C. Você precisa entender as características do cliente A, do cliente B, do cliente C. Sabe qual é o motivo? A mesma comunicação que você vai fazer para um cliente A não pode ser a mesma para o cliente B. Como assim, Mano Posa? Eu tenho falado o seguinte: um consultor de vendas vai fazer uma cold call, uma ligação de prospecção ativa para um arquiteto, para um engenheiro, é uma forma de comunicar.
É uma forma de ligar. E já o seu consultor vai ligar para um carpinteiro, para um pedreiro, já é uma outra comunicação. Aqui é a mesma coisa. Qual é a sua curva ABC? Os seus vendedores sabem quais produtos são mais vendidos? Quais produtos dão mais margem para a loja? Terceira característica, pessoal, análise de dado. Aqui é algo eu fico abismado com o que acontece. Análise de dados. O vendedor, pessoal, precisa conhecer os seus números. Eu preciso saber quantos clientes eu atendo para me fechar uma venda, 2 vendas, 3 vendas. É o meu número. Para mim fechar uma venda, eu preciso atender 10 clientes, porque de 10 clientes eu atendo uma venda. É um número. E um outro detalhe, quantos clientes eu atendi durante o mês? Desses clientes, quantos orçamentos que eu fiz? Desses orçamentos, quantas vendas eu finalizei? Dessas vendas, eu fechei X mil reais. Qual é o meu ticket médio? Um exemplo, atendi esse mês 100 clientes, passei 50 orçamentos, fechei 25 vendas e deu 50 mil reais. Ou seja, 25 vendas, 50 mil reais, meu ticket médio foi 2 mil reais. Legal, isso aqui é a minha taxa externa do funil. Agora vamos melhorar isso, vamos entrar dentro do funil e vamos avaliar a nossa taxa interna. O que é a taxa interna? Legal, se eu atendi 100 clientes e eu passei 50 orçamentos, e os outros 50 clientes aqui? O que aconteceu? Não quiseram, eram curiosos, não eram ICP nosso. E outro detalhe, passei agora 50 orçamentos, efetivei 25. E os outros 25 que eu não efetivei, por qual motivo? O que o cliente disse? Estava cara? Vai ter que pensar? Ou de repente você passou o orçamento e disse, o orçamento tá aí, qualquer que eu estou aqui, e o cliente sumiu. Isso é conhecer os números. A maioria das lojas que eu faço a imersão presencial, nós temos o nosso produto aqui que é a imersão presencial Mano Posa. Eu vou na sua loja e a gente faz 3 a 5 horas de imersão. Essa imersão serve para todos os seus colaboradores, desde a moça do cafezinho da limpeza até lá o seu setor de entregas, todas as áreas, porque a imersão a gente fala muito sobre inteligência emocional. E aí, eu vou um dia antes, né? Porque daí um dia antes eu passo o dia inteiro na sua loja, atendendo com seus vendedores, vendo alguns gaps, conversando com seus gerentes, enfim. Aí eu pergunto para os vendedores, olha só, quantos vendedores você atende? Quantos clientes você atendeu? Eu pergunto para os vendedores, né? Quantos clientes você atendeu esse mês? Aí a maioria, a última loja que eu estava, tá? Olha só, fulano, são 18 vendedores. Quantos clientes tu atendeu esse mês? Ou qual é a média de clientes que tu atende por mês? Ele assim, mano, na faixa de uns 150, 160. Eu assim, tu tem certeza? Aí ele assim, não, é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu assim, tá, então tu estás me dizendo que a tua média de atendimento de clientes, 150 a 150, 160 clientes por mês? Mano, mais ou menos isso. Eu assim, olha, deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te falar um negócio muito sinceramente. Existe mulher meia grávida? Como assim, mano? Ou a mulher está grávida ou não está grávida. Ou tu vende para 150 ou tu vende para 160. Não tem um pouquinho para mais. Tu tens que saber ter os números. Não, mano, é uns 155. Bacana. Então, olha só, fulano. Não chega nem perto disso. Como assim, mano? Eu fiz o raio-x comercial. Tu atende 680 clientes por mês. O que, mano? 680 clientes por mês. Tá aqui teus dados, ó. Todas as tuas vendas do ano passado, mês a mês, repartição por repartição. Tudo está aqui. Como é que tu me fala? Vocês entendem, pessoal? Por isso que eu digo, um vendedor, análise de dados. Aí, a Elaine, né? Mano, como mensurar tanta informação disso? Elaine, eu não sei qual é o nível, qual é o tamanho da tua loja de material de construção, se você é dona, proprietária, gerente ou vendedor, enfim. Mas o que eu tenho para falar para ti, Elaine, né? Elaine, como que eu vou mensurar tanta informação?
o teu ERP deve dar, tá? Ou uma loja precisa ter um CRM. Depois vocês pesquisem o que é CRM, tá? Ou se você tem um BI, né? Um BI comercial, precisa ter. São 3 ferramentas. Porque é o seguinte, pessoal, o coração da empresa é a área comercial, e se esse coração parar de bater, você concorda que a pessoa morre, a empresa fecha? Então, o coração da sua empresa é aquela área que nós temos que dar total atenção. E um outro detalhe, pessoal, começa a visualizar a sua área comercial o seguinte: se você não tiver um financeiro pensando em vendas, um RH pensando em vendas, uma logística pensando em vendas, um financeiro pensando em vendas, todo mundo pensando em vendas para tentar facilitar, vai ser difícil a nossa engrenagem rodar. Então, Elaine, como que eu mensuro tudo isso? Né? Geralmente, quando eu entro nas lojas, eu faço um raio-x comercial de vendedor por vendedor. Eu solicito alguns dados, repartição por repartição. Eu faço essa análise dos últimos 12 meses, até para mim poder entender o teu vendedor. Aí nós tendo essa análise por repartição, nesse mês o meu vendedor vendeu 150 mil, material básico foi X, acabamentos X, pisos, porcelanatos isso, metal isso, portas isso. Qual é a tua repartição? A gente analisa uma por uma. Quantas porcelanato ele vendeu 50 mil para 10 pessoas. Bacana, se ele vendeu 50 mil para 10 pessoas, o ticket médio dele, tá, foi 5 mil reais de porcelanato. E no final nós temos um ticket médio geral. Por qual motivo o vendedor precisa entender os dados? Aí eu chego para eles o seguinte, depois que a gente constrói as metas. Vendedor, então é o seguinte, a tua meta esse mês, baseado na análise do ano passado inteiro, né, obedecendo a sazonalidade, a tua meta esse mês são 100 mil reais, certo? E olha só, para te bater esses 100 mil reais, tu tens que falar com 200 clientes. Lembra lá como é que é a taxa de vendas, quais são os números, quantos clientes eu preciso falar para efetivar uma venda? Então, aqui é um exemplo, tá? Você precisa falar com 200 clientes, esses 200 clientes você vai passar 100 orçamentos, desses 100 orçamentos você vai fechar 50 orçamentos de 2 mil reais cada um, 50 vai dar os seus 100 mil reais, certo? Entendeu? E o teu ticket médio tem que ser R$458. Se tu atender 25 clientes a R$458, que é o ticket médio, tu chega na tua meta de 100 mil. Então tu entendeu? Tens que, aqui tá o teu mapa, aqui tá onde você está e onde precisa chegar. E o que você precisa fazer para chegar aqui, para sair do ponto A e chegar no ponto B? Está aqui, eu já dei teus números. Agora é o seguinte, tá bom, fulano? Se final do mês nós vamos sentar novamente, e aí você vai me dizer, nós vamos ver por que você bateu uma meta ou não. Aí, pessoal, chegou o final do mês, um exemplo, chegou o final do mês, o cara não bateu a meta. Aí você vai abrir a planilha e dizer assim, fulano, por que tu não bateu essa meta esse mês? Você sabe, né? Não foi culpa do mercado, não foi culpa que aqui está mais caro, que a concorrência está mais barata, que choveu 30 dias, que agora é guerra, que agora é Trump, que agora é não sei o que. Não foi nada disso. Não, mano, olha os seus números. Seus números dizem o seguinte, para você ter batido a sua meta, você tinha que ter falado no mínimo com 100 pessoas. Você falou com quantas? 60, né? Você tinha que ter falado, tinha que ter passado 50 orçamentos, né? Você passou quanto? 30. Certo? Então, o que acontece? Será que tu não batesse a meta, então? É por causa de mim? É por causa do mercado? Que aqui está mais caro, lá está mais barato? Que é a concorrência? Ou foi porque tu ligou menos, tu te comprometeu menos, tu falasse com menos clientes, tu passasse menos orçamento? O que foi, na tua opinião? Uau! Aí você vai dar uma visão pro seu vendedor. Não, tudo bem, chegamos aqui, vamos fazer o seguinte... Vamos reconstruir a sua meta para o próximo mês, de acordo com a sazonalidade lá do ano passado. A sua meta para o próximo mês você já sabe qual é e tu já sabe o que precisa fazer. Tu tens que chegar a falar com 100 clientes. Tu tens que fazer de tudo para passar 50 orçamentos. Se hoje é dia 30, se tu não passou, tu passou só 30 orçamentos, tu estás atrás, tu tens que correr atrás de 20 orçamentos. Então, pessoal, análise de dados, tá? Vamos correr lá.
Qual seria a quarta característica? Venda consultiva. Pessoal, desculpem o meu pigarro, a minha tossinha. Estou me recuperando aí de uma gripe, tá, pessoal? Venda consultiva. Pessoal, os vendedores, eles precisam entender de técnicas de vendas. Você concorda comigo que quando um vendedor seu, tá? Se você analisar o ticket médio, qual é o ticket médio? O ticket médio é a quantidade de vendas que você fez, tá? Dividido para quantas vendas foram. Então, você vendeu R$1 milhão, esse R$1 milhão, um exemplo, tá? Você vendeu para 100 pessoas. Aí o seu ticket foi 1.000, né? Foi 10 mil, na verdade. É isso? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Você vendeu R$1 milhão, 1 milhão, divide para 100 pessoas, tá? Isso aí, R$10 mil foi seu ticket médio, certo? Então, venda consultiva. Então, você concorda comigo que uma vendinha com ticket médio de 200 a 300 pila, tudo bem, mas quando essa venda ela agrega valor, né? É porque é o seguinte, ó, venda informativa, você informa, ó, o preço desse porcelanato é R$19,90. Agora, uma venda consultiva, você tem que agregar valor nessa venda consultiva, certo? Algo que eu vejo 95% dos vendedores sem fazerem isso. O que é a venda consultiva? Você tem que ser um consultor. Você precisa entender para atender. Você precisa saber de PPS, perguntas poderosas de sabedoria. Você já foi a um médico, sentou lá na cadeira do médico e o médico começou a falar, não parava mais e não deixava você falar? Acho que ninguém foi no médico assim. Você senta no médico, bom dia, o doutor, bom dia. O que o doutor pergunta? O que ele traz aqui nesse momento? O que aconteceu com você? Você é um médico do joelho, né? Me diz o que está acontecendo para você ter me procurado. Doutor, fui jogar futebol ontem e torci o joelho e agora estou com esse joelho me incomodando. Legal, aí o médico vai dizer o seguinte, certo? E a sua dor está sendo mais aonde? Você concorda comigo que o médico vai fazendo perguntas para você para poder entender melhor a situação para depois poder passar um diagnóstico? Vendas consultiva é isso. A melhor maneira de fazer uma venda consultiva é tu utilizar uma das técnicas de vendas do Spin Seller. Spin Seller, o que é? O S é a situação, fala a situação geral, né? Depois tem o P. Qual é o problema? Qual é o problema? Aí é spin, né? Deixa eu anotar aqui, ó, o PIN. É o problema, o I, a implicação desse problema, o quão ruim está sendo esse problema se ele permanecer. E o N é a solução. É necessidade. Adivinha quem é necessidade? Sou eu. Uau! Então o vendedor precisa entender de Spin Seller, utilizar essa técnica de Spin Seller para atender esse seu cliente, para poder fazer com que o seu cliente tire os olhos daquele piso porcelanato de R$19,90 e jogue lá naquele de R$79, R$89, R$100 e poucos reais. Então, venda consultiva, pessoal. Gente, vendas é uma ciência e precisa ser estudada, pessoal. Se você tem vendedores despreparados, você está correndo um sério risco. Lembra que eu falei? O coração da empresa é a área comercial. E se o coração parar de bater, a pessoa morre, a empresa fecha. Você não pode deixar os seus vendedores a Deus dará. Não. Nós temos que capacitar esse time. Eles precisam, vendas é uma ciência e precisa ser estudada. Por qual motivo eu vejo tantas pessoas, empresários, reclamando que é o mercado, que é isso, que é aquilo. Eu digo para vocês, pode influenciar? Pode. Mas é 20% o quê, mano? Na minha opinião. Porque quando eu vejo o atendimento que está no nosso nicho, eu estou ligando para algumas lojas, pessoal, para fazer um novo programa que eu vou lançar lá no meu Instagram. Eu ligo para a loja e só falo o seguinte, o cara atende, alô, amigo, eu quero 150 metros de porcelanato, mas aquele porcelanato grande, quanto que você tem? Quanto é que custa? Gente, é de arrepiar os cabelos. O atendimento.
A maioria das lojas não pergunta o meu nome, não pergunta como é que eu cheguei, não pergunta por que eu escolhi a loja para ligar. Ele não fala mal o nome dele. Aí eu entendo porque que tem muitas pessoas reclamando que aqui está mais caro, lá está mais barato. Não, agora é o Lula. Não, agora não é o Lula, agora é o Bolsonaro. Não, agora não é o Bolsonaro, agora é o Trump. Não, agora não é o Trump, agora é a guerra. Não, agora não é a guerra, agora foi o Vacaro lá. Não, agora não é o Vacaro, agora foram os 260 bilhões aqui dos MC. Vocês aí ficam inventando desculpa para tentar encobrir o nosso de sucesso. Não, pessoal, cada um tem o resultado que merece. É o resumo da lei da autorresponsabilidade que tem lá na nossa metodologia Elite. Nosso método Elite na nossa plataforma Builder Mais, que nós ensinamos para os vendedores de vocês. Cada um tem o resultado que merece, sim. E a partir do momento que eu me desresponsabilizo, não bati a minha meta, porque o mercado, o governo, isso, aquilo, aquilo. A partir do momento que eu me desresponsabilizo, eu jogo a culpa num terceiro. Eu explico pro meu cérebro o quê? Que tá tudo certo. Eu não bati a meta, né? O cérebro entende. Não, mano. Agora tu traz... Não, tu não bateu a meta então por causa disso tudo, né? Gente, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está comunicando algo pro nosso cérebro. Então, por isso que eu digo, vendas consultivas. Seu time precisa ter vendas consultivas. Vendas consultivas vai aumentar seu ticket médio. Vendas consultivas vai aumentar a sua margem. Mano, mas o nosso mercado só quer mais barato. Não quer não. Sabe qual é o motivo? Eu atendo várias lojas de acabamento. Sabe quanto é que é o orçamento de uma loja de acabamentos, que são clientes meus aqui? Eles pegam orçamento de 250 mil, 150 mil. Eles vendem porcelanato de 1.300, 1.500, 1.800 reais o metro quadrado do porcelanato. Como é que você diz para mim que o cliente entra na sua loja só que é mais barato? Tem loja vendendo porcelanato de 1.600, 1.800 reais. Isso existe, mano? Existe. Me dá um exemplo. Lojas do Grupo Dexco. Eu atendo um monte de lojas do Grupo Dexco. Um monte de lojas mesmo do Grupo Dexco. Eu atendo lojas do Grupo Porto Belo. Você sabe, são lojas de acabamentos. É essa a realidade dos caras. Então, como é que o cara só quer mais barato? Então, pessoal, quarta característica, tá? Vendas consultivas. Quinta característica do vendedor, foco em relacionamento. Gente, a gente trabalha com pessoas, tu compra de pessoas, tu vende para pessoas, a tua família é pessoas, tu trabalha com pessoas, tu vai numa balada tem pessoas, tu vai jantar tem pessoas, tu vai onde tem pessoas, a tua família é pessoas. Ou seja, se você não for um especialista em pessoas, você vai vender cada vez menos. Foco em relacionamento. Os clientes gostam de relacionamento, gostam de se conectarem, gostam de andar em comunidades. Qual é a comunidade que a sua loja está proporcionando hoje? Você tem alguma comunidade? Por qual motivo você faz o que você faz? Qual é a tua relação com o seu cliente? Seu cliente fez um aniversário, você ligou? Fala, Paulo, é o Mano Pós aqui do Mano Acabamentos. Paulo, em nome de toda a nossa diretoria, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. Nós desejamos que o nosso Deus Pai Todo-Poderoso te abençoe, te dê muita vida, muita saúde, muita prosperidade. Então receba o carinho, o abraço de toda a loja aqui, Mano Acabamentos, especial do Mano aqui, que eu que lhe atendo diretamente. Muito obrigado por você ser cliente nosso, tá? Curta muito o seu dia e olha só, Paulo, seu aniversário é hoje, tá? Você acabou de ganhar aqui um cashback de 15% aqui na nossa loja, tá? Para você utilizar aqui na compra essa semana ainda, tá bom? Forte abraço, Paulo. Quem é que faz isso aí? Levanta a mão aqui para mim nessa live. Quem é que faz isso? Mano, como é que eu vou me lembrar que são... se um vendedor, vou pegar um caso lá do Barriga Verde Home Center, um dos maiores home centers do Acre, são 5 lojas. Um vendedor lá atende 850 clientes por mês. Como é que esse vendedor vai lembrar, mano? CRM. O que, mano? Um CRM. Mas aí como é que faz o CRM? Avisa. Tá, mas aí para CRM então faz um agente de IA.
Joga a IA dentro do teu ERP e diz para a IA, ó, o vendedor humano atende X clientes, me dá a lista de aniversário desses clientes desse mês e do mês que vem. Nossa, pessoal, a IA faz tudo. Aí ela vai te dar uma lista em Excel, cliente por cliente está fazendo aniversário. Aí você que é o vendedor, em vez de ficar roubando o tempo da loja, olhando o Instagram, quando não tem cliente para atender, respondendo o WhatsApp de família, tal, você vai ligar para esses clientes para dar os parabéns. Foco em relacionamento. Qual é a sexta característica, Mano Posa? Habilidade de comunicação, que vem de encontro com foco em relacionamento, habilidade de comunicação. Porque a comunicação é fundamental, pessoal, para um vendedor de uma loja de material de construção. Ele tem que ter uma boa comunicação verbal e não verbal. Você sabe que a gente julga o livro pela capa. Comunicação verbal e não verbal. A comunicação verbal é o que eu estou falando aqui com vocês. A não verbal... Desculpe novamente, tá? A não verbal, quando o cliente entrou e viu o seu vendedor pela primeira vez, qual foi a primeira impressão? Nós não temos uma segunda chance para poder causar uma boa primeira impressão, pessoal. Qual a impressão que ficou? O uniforme está todo esbodegado, tudo torcido, o cara está sem cabelo, está sem a barba está toda tal. Tipo a minha, né? Hoje hoje eu vou fazer minha barba hoje. Mas enfim, a primeira impressão é que fica. O cara tá com mau hálito, se é uma vendedora, tá com o cabelo desarrumado, sem uma maquiagemzinha, sem um batom, os cíliozinhos tudo esbudegado, a sobrancelha toda errada da vendedora. Isso vai comunicar algo. Agora, quando eu tô com a minha comunicação não verbal em dia, já pensou? Uniforme bem passadinho, barba, cabelo bem feitinho, a vendedora, a sobrancelha muito bem feita, né? Aquela sobrancelha mais desenhada, feitinha, uns cíliozinhos que faz uma diferença. Tu olha para uma mulher quando ela tá com uma sobrancelha bem feita, com uns cíliozinhos, mesmo que seja postiço, chama a atenção dos homens. Entende? Aí o cara abre a boca, o dente todo amarelado. Não vai fazer diferença? Faz. A comunicação não verbal, a gente julga o livro pela capa. Aqui é habilidade de comunicação. Além disso, o vendedor ele tem que ter um relacionamento. Ele tem que passar confiança para esse cara que está vendo ele pela primeira vez. Como é que ele vai conseguir isso? Comunicação não verbal. O cérebro humano, quando viu o cara ou a vendedora, vai dizer assim, uau, opa, primeira impressão, fantástico. Aí chegou perto desse vendedor, dessa vendedora. Nossa, que perfume legal que ele tá ou ela tá. Mano, quer que o perfume dure o dia inteiro? Só aqueles perfumes muito importados para durar o dia inteiro. Pessoal, compra um frasquinho desse tamanho assim, ó. Frasquinho desse tamanho, você pode abastecer isso aqui com o seu perfuminho. Isso aqui você vai levar onde? No seu bolso. Volta e meia, você tira e ó. Pronto, tá no frasquinho, você bota na sua carteira. Qual desculpa a mais você vai dar? Então, falamos sexta característica, habilidade de comunicação. Pessoal, sétima característica, gerenciamento de tempo. Um vendedor precisa gerenciar o seu tempo. Tá todo mundo perdido, sem foco, faz isso aqui, não faz follow-up, tem que atender aqui, tem que ir lá levar o cara, tem que fazer isso aqui. Para! Gerenciamento de tempo. O que eu faço na primeira hora, na segunda hora, na terceira? Mano, como? Pelo menos você tem que ter um mapa do que fazer, um playbook, um processo comercial. Seus vendedores não podem estar à deriva. Mano, vou correr um pouquinho. A oitava característica, capacidade de alcançar metas. Se você tem um vendedor que não bate metas, o que esse vendedor está fazendo aí? Ou você não treinou ele, ou você não instruiu ele, porque não adianta. Ninguém aqui é instituição de caridade, pessoal. Nós precisamos ter resultados. Eu vejo vendedores que se bater a meta tá bom, se não bater tá bom também, tá tudo bem. Não, eles precisam saber, aqui uma das funções aqui é bater metas. As metas que nós construímos aqui são totalmente metas smart. Você sabe o que é uma meta smart? Totalmente alcançáveis se você fazer o nosso passo a passo aqui. Agora, primeiro mês não bateu a meta, segundo mês não bateu a meta, terceiro mês não bateu a meta, fechou o trimestre, você vai ficar com esse cara ainda?
Mano, para te falar é fácil, não tem mão de obra. Não tem mão de obra, ou o que você está escutando é que não tem mão de obra. Ou você não está pagando bem, ou você não está criando atrativos para esse vendedor querer ficar na sua loja. Um outro detalhe, quer funcionários? Chama o seu time segunda-feira e diz assim: pessoal, para quem eu estou precisando de funcionários aqui para expedição, para cá. Quem indicar para mim vai ganhar R$100. Se essa pessoa vir e passar na entrevista e for admitida, já ganha R$100 em dinheiro aqui. Se essa sua indicação ficar 90 dias, que é o prazo de experiência, você vai ganhar mais R$200, ou seja, você já ganhou R$300. Se essa sua indicação ficar 6 meses consecutivos, você vai ganhar mais R$300. Aí você ganhou o quê, mano? Experimenta fazer isso para ver se não vai chover de pessoas na sua loja. Aí cria programas de bonificação atrativos para esse cara. Day off pro dia do aniversário. No seu aniversário você fica em casa. E além de ficar em casa, manda um bolinho, manda uma bebida lá para ele, uma coca, um refri, um suco. Enfim, tem tantas coisas que nós fazemos para reter os nossos colaboradores que vocês muitas vezes podem não estarem tendo ideia. Então, capacidade de aumentar a meta, de bater metas. Nona característica, mano, um ambiente colaborativo. Um vendedor tem que ser aquela pessoa, como Jesus pediu que nós sejamos, que nós fôssemos o sal na terra. O que é o sal? O sal é o que dá o tempero, é o que dá o gosto, é o sal. Você precisa ser um vendedor colaborativo, né? Que seja o sal, que as pessoas gostem de estar ao seu lado, que não faça confusão, que saiba trabalhar em equipe, compartilhar ideias, experiências, conhecimentos, não ali para criar intriga, criar fofoca. Por isso que a autorresponsabilidade, que é uma das principais aulas que tem lá na nossa plataforma Builder Mais, ela fala muito isso. Se você colocar em prática as 6 leis da autorresponsabilidade, você vai ver o mundo se transformar. Mas não é o mundo que está se transformando, eu que estou começando a mudar. A mudança precisa vir de dentro para fora. A 10ª característica, análise constante de situações. Como é que está o mercado? Vamos pegar a nossa curva ABC. Nossa, eu peguei a curva ABC e vi que agora somente os clientes da curva B estão, meu Deus, não estão comprando quase nada. Como é que está o mercado agora? Como é que está a concorrência? Vocês fazem análise SWOT, fraquezas, fortalezas, da sua loja, do concorrente, análise constante de situação. Nós temos que estar atento ao mercado, atento aos concorrentes, atento às tendências de consumo e às necessidades do cliente. Análise constante de situações. Eu falei aqui para vocês, como é que eu consigo, mano, gerenciar uma carteira de clientes minha, saber o aniversário de todo mundo através de uma IA. O mercado mudou, esses agentes de IA, se você não começar a utilizá-los no seu dia a dia, você vai fazer muito mais esforços. Se você tem uma IA, na minha carteira de cliente, quais aniversários esse mês de abril? Ela, tá tudo ali. Análise constante de situação. E a 11ª característica, pessoal, é a inspiração positiva. Inspiração positiva, pessoal. Nós precisamos ser pessoas, né, com pensamentos positivos, pessoas motivadas, pessoas boas, que tu olhe para ela, esteja aquela áurea, que pessoa legal. Nós falamos do que o nosso coração está cheio. Inspiração positiva. Uma pessoa inspiradora, que ajuda o time, que motiva o time. Mano, mas sou vendedor, mas tu tem que ser o sal na terra. Olha, tá difícil, mas nós vamos conseguir. Vamos que vamos, vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Um vendedor precisa ser uma pessoa proativa, uma postura positiva, né? Aqui, ó, inspiração positiva, até a postura dele, quando ele atende o cliente. Bom dia. Agora, olha. Bom dia, como é que é seu nome? Paulo? Olá, seu Paulo, seja muito bem-vindo aqui no Manda Acabamentos. Olha só, olha a diferença. Pessoal, para mim não me delongar mais, né, nós falamos aqui sobre as 11 características do novo vendedor, tá? Eu sempre costumo dizer
Lá no nosso grupo agora, dos lojistas livres, né? Nós temos lá alguns grupos. Eu vou abrir algumas vagas para fazer uma sessão estratégica com cada um aqui, tá? Se você por acaso quer sentar cara a cara com o Mano Posa para nós discutirmos algumas estratégias aí para a sua loja, é só marcar a sessão estratégica lá no nosso grupo. Eu vou abrir alguns horários para poder atender você. Mano, qual é o valor do investimento para essa sessão estratégica contigo? Zero. O quê? 0 vezes 0 vezes 0 é igual a zero. Zero, tá? Aqui é um dos meus princípios, poder contribuir para vocês. Eu acho que eu dei umas 3, 4 dicas aqui para vocês nessa live. Se você botar em prática amanhã, vai dar bom aí. Desejo que todos tenham uma semana super abençoada, né? Que o nosso Deus Pai poderoso proteja cada um aqui, a família de vocês, dê muita vida, muita saúde, muita prosperidade, muita abundância para todos vocês, tá? Que tenha uma semana abençoadíssima, e eu quero profetizar que a melhor semana da vida de vocês começou hoje. Essa semana vai ser uma semana incrível, apesar do feriado que tem, não tem problema, vai ser uma semana incrível, incrível, se vocês quiserem, tá? A ajuda do Mano Posa, eu estou aqui para ajudar a vida de vocês. Então nós falamos hoje sobre as 11 características do novo vendedor. No próximo domingo, às 7h50 da manhã, nós estaremos aqui e eu vou falar para vocês sobre o novo gerente de vendas. Assim como a pandemia de 2020 para cá nasceu um novo vendedor, que nós falamos aqui sobre as 11 características do novo vendedor. No próximo domingo, às 7h50 da manhã, eu vou falar para vocês o novo gerente de vendas, tá? Então, pessoal, hoje é o domingo da família. Aqui está um sol maravilhoso, um dia lindo. Aproveita esse dia para curtir com a família, para fazer algo diferente. Pega a família, sacode a poeira, dá uma caminhada com a família, bota a família para caminhar. Família, hoje vamos caminhar aqui na quadra da nossa casa. Por quê? Vamos fazer algo diferente, tá? Então, legal. Você já tem um livro seu com essas dicas? Eu tenho o meu livro aqui, Irlene, que eu escrevi, que de gerente a diretor comercial. É o livro contando a história da minha vida, tá? Eu tô na fase de terminar ele, tá? Mas é de preposto a diretor comercial. Na verdade é o título, de preposto a diretor comercial. Depois eu ainda tô terminando ele, tá bom, Irlene? Mas então, pessoal, bota a família para dar uma caminhadinha. Vamos dar uma caminhadinha sem celular. Deixa o celular em casa. Pega a sua família, vai pra rua com ela, dá uma caminhada, dá uma descontraída. Nessa caminhada, se tiver uma graminha, um banquinho, senta lá. Pessoal, é o dia da família, tá? Que Deus abençoe. O Mano Posa tá aqui. Vamos que vamos. Um beijo no coração de todos. Valeu. Até domingo.